Assim Vamos mesmo. começar de novo o sono, Vamos. certo? Porque teve acho que nos anos 2000, início dos anos 2000, demonizaram o sono. Sim. Criou-se um modo de dormir 4 horas por dia, né? Ou dormir pouco, né? E nesse tempo você produzir alguma coisa. E agora a gente tá vendo o sentido contrário, né? As pessoas que têm que dormir 8 horas por dia. Porque se achava, e na verdade até acaba estando num discurso de algumas pessoas, se até tem aquela frasezinha, né? Estude enquanto eles dormem. Ou seja, é dizendo que o sono não é importante. Mas o sono ele é importante para todos os aspectos na sua vida. Então, falando de estudo, impacta muito. Se você não dorme bem, vai impactar. E aí entra a questão da individualidade. Tem algumas pessoas que, de fato, elas produzem mais no início da manhã. Tem pessoas que produzem já na segunda parte da manhã. Tem pessoas que produzem muito bem à noite. A grande questão é que todos nós somos pessoas diurnas. Não existem, cientificamente falando, pessoas noturnas. O ser humano, ele nasceu para ser ter mais aspectos, né, diurnos. Então, por isso que é muito importante quando você regularizar seu sono, justamente para que você consiga ter um bom desempenho, né, em todos esses outros aspectos, seja para estudar, para fazer atividade física. Mas, por exemplo, quais os sintomas, o que causa, se eu dormir pouco, o que pode acontecer comigo? Você pode... muita coisa, né? Vamos lá, vamos pensar em todos esses pontos. A falta de sono ou a falta de um sono adequado, né? Porque você ter um sono adequado não é só, por exemplo, você ficar deitado 8 horas. É você literalmente passar por todos os ciclos do sono. Existem os ciclos do sono e para que você consiga se recuperar literalmente, você precisa necessariamente passar por esses ciclos. O que acontece? Se você não dorme direito, né, ou se você não está passando pelos ciclos que são necessários do sono, você tem mais irritabilidade, e esse é um dos pontos que talvez fique até mais comum, né, quando a pessoa não dorme direito. Mas a gente falando para o aspecto cognitivo mesmo, eu fico muito irritado. Brigando com Deus de mundo. Afeta a memória, afeta a atenção, afeta a concentração, afeta todos esses aspectos. Eu fico bebo, literalmente. É como se eu tivesse tomado uma dose de pinga. O seu cérebro ele começa a reduzir, né? Ele literalmente começa a reduzir, porque a energia do cérebro ela literalmente acaba. Por exemplo, literalmente se você passar muitas horas sem dormir, não sei se você já aconteceu contigo ou com alguma outra pessoa, de a pessoa literalmente dar um pane e a pessoa apagar. Eu não sei se talvez nos cursos, né? Acontece no curso da PM. A gente dorme pouco, né, nos cursos da PM e literalmente a gente apaga. Tem uma foto minha no Instagram mostrando isso. A gente apagando lá, né? E também eu fico com raciocínio lento. Só que aí, o que a galera faz? Toma energético. Aí acha que tá ganhando tempo, né? Surgiu a era dos energéticos, dos despertadores, né? E isso até para o café, né? As pessoas ali vão tomando muito café para ficar acordado. Mas isso acaba afetando totalmente. Isso a médio e longo prazo pode até avançar mesmo para quadros... De doenças psicológicas, doenças psiquiátricas. Então, depressão, ansiedade. Se você não dorme bem, se você de fato não consegue ter esse sono que vai recuperar, né, todas as necessidades do teu cérebro, porque literalmente quando você dorme, né, estudos já comprovam que há como se fosse uma lavagem, né, liberado como se fosse um líquido, e há uma limpeza do seu cérebro enquanto você dorme. Então, tem a liberação dos hormônios, né? Sim. Que acontece no sono profundo. Se o cara não dormir, não libera testosterona também. Também afeta a testosterona. Né? Então, você, concurseiro, que tá dormindo 4 horas, 3 horas, vai afetar a testosterona do cara. É verdade que fizeram um exame, disseram que essa geração que tá dormindo pouco tem 20% menos de testosterona do que no passado. Isso. Né? Também.
que o sono afeta isso, né? Diretamente. Não só, né, mas o sono acaba afetando sim. E é muito dentro daquela questão da produtividade tóxica, né? Como a gente falou lá do sono, em que por um bom tempo ele foi endemonizado. Não pode dormir, você tem que ficar acordado o tempo todo. Há uma grande questão que existem pessoas, e provavelmente aqui tem alguém que esteja assistindo que precisa, né, abdicar algumas horas do seu sono para, por exemplo, estudar. É alguém que faz uma faculdade, que trabalha e que precisa ter aquelas horas ali que vai abdicar. A curto prazo, muitas vezes isso é necessário para você alcançar seu objetivo. Mas se você fizer isso a médio e longo prazo, isso vai afetar diversos aspectos que a gente já falou aqui. Isso vai acabar com que você não alcance seu objetivo. Então, é muito importante entender que a curto prazo você até consegue lá com o Red Bull, com a cafeína em si, ter bons resultados, porque a cafeína ela é um estimulante e ela faz com que você tenha melhores resultados ali a curto prazo, mas isso a longo prazo é uma bomba, literalmente, para a sua saúde física e mental. E é interessante porque a gente tem muitos influenciadores. Hoje não, hoje está mudando com essa informação, né? Mas a gente tinha muitos influenciadores, empresários que falavam, não, eu tinha uma determinada função e eu ficava acordado, eu dormia 3 horas só para cumprir aquela meta. Mas às vezes isso nem é verdade. E às vezes isso nem foi durante muito tempo. E aí o cara vai nessa onda, né? Eu acho assim, como você falou, é interessante. Por exemplo, se o cara trabalha e precisa estudar para passar no concurso, que é a realidade do nosso público aqui, certo? Sim. E ele só tem aquele horário de noite. Aí o que eu digo pra galera? Meu irmão, tu tem que ter 2 horas para passar no concurso do teu dia, né? Se tu tem que sacrificar, não sacrifica a semana toda. Há uma semana, pelo menos 2, 3 ou 2 dias, dorme no horário normal. E o resto tu sacrifica. Isso também funciona? Uma coisa que é importante aí, precisa ter cuidado nisso, para que você não quebre tua rotina do sono. Porque é fundamental você ter a rotina do sono. Aquele horário para dormir. O que é a rotina do sono? Você ter o horário de acordar e o horário de dormir. Ninguém tá assim hoje em dia. O que é que normalmente acontece? As pessoas durante a semana acordam, né, naquele horário, porque tem que estudar, tem que ir trabalhar. E quando chega o final de semana ou um momento de descanso, o que é que normalmente elas fazem? Elas acordam, porque o seu organismo ele naturalmente vai acordar, vai despertar. O que aconteceu comigo hoje. Pronto, ele vai despertar porque você já está com aquela rotina criada. E quando você desperta e aí volta a dormir, você não vai alcançar novamente todas as etapas do ciclo do sono. E isso vai fazer com que você literalmente acabe, às vezes acorda mais cansado do que se você tivesse levantado mais cedo. Então é muito importante ter essa questão da rotina do sono. Então um dos aspectos aí para que você melhore seu sono, primeiro, literalmente colocar ali na sua rotina um horário para acordar e um horário para dormir. Mas assim, em termos práticos, por exemplo, o Bruno Andrade fala que tem uma quantidade de hora para dormir e a Milena Costa comenta que o concurseiro só tem hora para acordar. O que é que acontece? Até respondendo aí, meu grande amigo Bruno Andrade, a ciência ela já mostra que tem a questão das 8 horas, né, médias, mas a ciência ela entende que seres humanos na sua normalidade ali, né, seres humanos na média, eles precisam no mínimo de 7 horas da noite. Tem pessoas que vão dormir 7 horas e não vai ser suficiente. Vão ter pessoas que vão dormir 8 horas e ainda assim não é suficiente, a pessoa tem que dormir 9. Vão ter pessoas que vão dormir 7 e vão acordar muito bem. Aquela pessoa que diz, eu durmo só 4 horas por noite e acordo super bem. Isso vai ter um preço a longo prazo. Porque literalmente o seu cérebro ele precisa desse tempo para se recuperar. E se você não tem isso a longo prazo,
vai ser cobrado, né? Do seu corpo e da sua mente. Tu falou desse líquido que ele tira e renova na cabeça enquanto a pessoa dorme. É como se fosse, agora eu não lembrei o nome específico desse líquido, mas já foi feito, né, análise com pessoas ali no momento do sono. Ele faz como se fosse ele libera essa substância que faz como se fosse uma lavagem, literalmente, no seu cérebro. Eu sei que é durante o sono que acontece também a passagem da memória de curto prazo para longo prazo, né? A consolidação da memória, ocorre também Então, se eu estudei e não dormi bem, provavelmente aquela informação não vai para longo prazo, né? Não vai ser consolidada, muito provavelmente. E aí o que as pessoas fazem, principalmente o concurseiro ali, que é o concurseiro senta a bunda na cadeira, né? Que tem que estudar, só estudar. Ele acaba não absorvendo aquela informação e no final das contas ele acaba não evoluindo e não sabe por quê. E aí um grande ponto que aí depois a gente vai... Eu queria que a gente desse Diga aí. Um foco também nisso, é entender as características de cada pessoa, né? Dos perfis. Por isso que eu falei lá dos perfis comportamentais. É entender que vão ter pessoas que têm essa determinação. Teve até aqui, acho que foi o Lázaro que colocou, né? Eu vou na força do ódio, tenho que fazer e ninguém vai fazer por mim. Então, coloca exercício como uma disciplina da prova objetiva. E existem pessoas que vão nessa onda, né? Que, por exemplo, vem um influenciador lá e... Meu irmão, eu estudo e boto pra torar, é só sentar a bunda na cadeira e eu vou, eu faço e acontece, e tem que ser assim. E tem diversos vídeos falando sobre isso, né? Mas não serve pra todo mundo essa receita. Não, porque aí eu vou falar dos perfis comportamentais. Normalmente... Mas antes de você falar do perfil comportamental, vai entrar agora não, né? Vai falar dos perfis, né? Quando você disser aí, pra gente entrar. Não, é porque o Matheus, ele fala assim, Matheus Alves, quais os malefícios do plantão 24 horas? Eu vou dizer o que aconteceu comigo, certo? No começo, quando entrei na PM, eu percebia que eu tinha menos sono que as pessoas tinham mais de 10 anos de polícia. E menos cansaço. Sim. Né? E aí, as pessoas diziam pra mim, boyzinho... Quando tu tiver 10 anos de polícia, aí tu vai sentir, né, o cansaço. E realmente, o plantão de 24 horas, ele desregulou completamente minha vida. Porque eu tirava o serviço, mas no outro dia eu estava em casa para dormir. Mas naquele dia, no dia anterior, eu estava acordado numa ocorrência. Sim. Naquele horário, com a adrenalina lá em cima. Então, nunca que o ciclo do sono se regula para quem está numa escala de serviço, né? Exatamente. Então, a longo prazo, eu comecei a sentir, né? Eu comecei a sentir mais nervosismo, irritabilidade maior. Muitas pessoas falaram que eu fiquei mais sisudo depois que eu entrei mais sério depois que eu entrei na PM, né? Até mesmo por outras características, mas que realmente tem um impacto na vida da pessoa. Essa questão do perfil, né? Porque eu vejo fulano faz, então eu vou fazer que vai dar certo. E aí não dá certo. Por quê?